Pastor Paulo Júnior não precisa apresentar não, né? É o profeta de Franca. Vai lá, manda bala. Som. A próxima vez que eu vim, vou pregar sobre a língua. E tem texto, hein, reverendo, na Bíblia, hein? Sobre a língua. Oh. Irmãos, vamos abrir num livro muito leve, muito light da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Se tiver dificuldade de abrir, pede para o irmão te ajudar aí. Apocalipse capítulo 6. Vamos ver o que diz a santa palavra de Deus no verso 1. João é quem está relatando as visões aqui. Vi, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Outras traduções, vitorioso e para vencer. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, diante de Ti nos curvamos, da Sua destra, do Seu poder, cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância, e da Sua majestade e da Sua glória. Atrevemos nos dirigir as palavras, nos dirigir a Ti com nossas palavras, e voltar nosso rosto a Ti, por causa dos méritos do Seu Filho, por causa da incondicionalidade do Seu amor. Não vamos a Ti basear em nossas justiças, mas nas Suas muitas misericórdias. Fala conosco essa tarde, Senhor. Despeja da Sua graça, gloriosa e abundante, de modo que o Teu reino avance, e recebas glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Preste muita atenção aqui, irmãos. Eu acredito que a sua visão sobre evangelismo e missões e avivamento, depois dessa tarde, nunca mais será a mesma. Deus vai, através do teu Espírito, na exposição da palavra, mudar o seu conceito. E todos aqueles que estavam desanimados, desencorajados, abatidos com relação ao evangelismo, às missões e até um avivamento, vão ficar encorajados. Muitos de nós somos levados, com o passar do tempo, ao desânimo em relação às almas que nós colocamos como alvo do nosso evangelismo. Um pai. Quem aqui não tem um pai ímpio? Uma mãe? Filhos? Quem aqui já não orou anos pela conversão de alguém e ainda não obteve resultado? Quem aqui já não intentou um plano de plantação de igreja, de expansão da obra, de envio missionário, e por algum tempo não teve resposta e foi levado ao desânimo? E muitos de nós somos chegados a desistir e pensamos, Deus não quer alcançar essa alma, essa cidade. As missões não vão prosperar porque essas pessoas são muito duras. Não há como entrar na janela 1040. Não há como evangelizar os muçulmanos, pastor. É difícil demais, eles são duros demais. E talvez nós desistimos por pensar, são duros, são obstinados, são rebeldes. E nós pensamos, depois de tanto tempo de oração, de jejum, evangelizando, será que a minha família ainda pode converter?
Será que eu ainda posso entrar naquela nação? Será que um avivamento é possível em pleno século 21, nessa era pós-moderna, ou era líquida, como diz Zygmunt Bauman? Eu quero dizer para você, sim, essas pessoas podem se converter. Sim, podemos entrar na janela 1040 e plantar igrejas. Sim, sim, esse pai que se ora há 20 anos pode se converter. Sim, um avivamento ainda pode ocorrer em nossos dias, e eu creio com todo o meu coração, e eu espero por isso. Aliás, o que nós já estamos vendo na igreja brasileira, com o crescimento da teologia reformada, as conferências, os seminários, os livros, os pregadores, o YouTube, já é um sinal de um avivamento, ou não é? Você quer saber um sinal de avivamento? Olha no relógio. Como é que pode uma igreja dessa estar lotada 4:30 da tarde para ouvir sermão que não é de cura, prosperidade nem de dinheiro? Como é que pode? E detalhe, em plena terça-feira, já são sinais de avivamento. Agora, sim pode, presta atenção, qual a garantia que o avivamento é possível, que as nações podem ser alcançadas? O cavalo branco. O cavalo branco é a garantia que almas vão se converter ainda aos borbotões. Eu creio nisso. Vamos entrar então para você entender o que eu estou dizendo. O capítulo 6 de Apocalipse ocorre logo após a vitória do Cordeiro. O Cordeiro vence, sobe aos céus e pega da mão daquele que está sentado no trono o livro. O livro que tem 7 selos. E ele abre o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo, ocorre o primeiro acontecimento. Um cavalo branco é liberado. É o primeiro ato após morre na cruz, sobe aos céus, é coroado com muitas coroas, e o Pai dá-lhe o livro, que é o quê? A história, o controle da história está nas suas mãos, e ele tem 7 selos, e João chora, porque ninguém foi achado na terra e no céu, digno de abrir o selo, mas o ancião diz, não chore, o Cordeiro que morreu, ressuscitou, ele é digno de tomar o livro e abrir o selo. Então ele abre, desata, o primeiro selo, e vai acontecer o primeiro ato, após a ressurreição na história, e esse ato ele é tipificado na figura de um cavalo com um cavaleiro branco, é o primeiro evento. O que pode ser esse cavalo branco? Qual é a interpretação para o cavalo branco? A maioria esmagadora da igreja brasileira, que é dispensacionalista, entende que o cavalo branco é o anticristo. Eu não creio que é o anticristo, por quê? Porque a cor branca nunca é destinada ao anticristo na Bíblia, ou ao demônio, ou a Satanás. Então a cor branca nunca é usada para se referir a ele. Segundo, a maneira com que ele está revestido, uma coroa e um arco, esses são símbolos que também não são usados para o anticristo. Terceiro nome que ele carrega, vitorioso e para vencer, fala de invencibilidade. O anticristo não vai ser invencível, vai ser esmagado com o sopro da boca. Mas o que é? A segunda interpretação, também mais popular, é que ele é Cristo, vitorioso e para vencer. E Apocalipse 19 menciona esse cavaleiro de novo como sendo Cristo. Mas eu vou trazer uma terceira interpretação que eu creio ser a mais evidente para o texto. Apocalipse 6, o cavalo branco, na verdade é a figura de 3. São 3 personagens em um. O cavalo branco é o evangelho, a pregação do evangelho. Mas vamos lá.
É também Cristo? É também Cristo. E também o reino? Sim, também o reino. O cavalo branco é a chegada do reino, junto com o seu rei, e a mensagem do reino. O cavalo branco é a expansão do reino, é a pregação do evangelho, que vem junto com o seu rei, é a instauração do reino, que vem com seu rei e com a sua mensagem, a pregação do evangelho. É isso que significa o cavalo branco. E eu vou te explicar por quê. E o que isso tem a ver com avivamento, missões e evangelismo. Se nós voltarmos um pouco no tempo, não no céu, aqui nós estamos vendo atos que estão acontecendo no céu. Vamos voltar para Jesus lá na terra. Vamos ver a obra de Cristo ainda na terra. Abra comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas nações, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos aproximaram-se e rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que aconteceu? Presta atenção. O que está acontecendo aqui? Vem uma mulher cirofenícia, cananeia, gentia, roga ao Messias o seu favor, e ele no primeiro instante nega, rejeita, e ele dá uma razão: eu não fui enviado senão à nação de Israel, ao povo judeu. Por que ele responde isso? Notem, até a morte de Cristo, o evangelho estava restrito apenas a Israel. Somente os judeus poderiam entrar na aliança e receberem plenamente os benefícios da aliança. Até a crucificação, Satanás tinha controle sobre as nações, tinha domínio sobre elas, de modo que todo o pacto, toda a aliança era restrito apenas a Israel. Havia alguns casos que se integravam, sim, mas a grande maioria não entrava na aliança. O evangelho, a aliança, os pactos estavam restritos apenas aos judeus. Os gentios não tinham esse benefício. Por isso ele vai dizer: eu não fui enviado a você. Eu não estou pronto para você. Eu não posso atender você. Você vai entender um pouco mais essa ideia abrindo comigo em João capítulo 12. Abra comigo em João 12. João capítulo 12. João capítulo 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E Jesus respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se cair na terra, produz muito fruto. Olha aqui para mim. Veja só. Jesus está numa festa. E vem alguns gregos. E querem falar com Jesus. Gregos. Gentios.
e pedem para Filipe: queremos falar com o mestre, com o Messias, com este homem que já identificamos como Messias. E Filipe vai falar para Jesus: Jesus, tem uns gregos aí, uns gentios, aqueles que não são do pacto nem da nação de Israel, querem falar com o Senhor. Aí Jesus dá uma resposta estranha: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Parece um monólogo, está falando consigo. Em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se cair, dá muito fruto. Por que Jesus dá essa resposta? Mais uma vez ele está dizendo para os gregos: eu não estou disponível a vocês. Olha só, o grão de trigo tem que cair na terra. Estava se referindo à sua morte na cruz. Até que o grão de trigo caia, enquanto ele não cair e não morrer, fica ele só. Mas se cair, dá muito fruto. Enquanto eu não for crucificado, eu ainda não posso alcançar os gregos. Sabe qual resposta ele está dando para Filipe dar aos gregos? Não, ainda não. Ainda estamos restritos só a vocês. Por que Jesus respondeu assim? Porque ele não podia falar com os gregos, com os gentios. Porque, por causa do verso 31, vamos lá, João 12, 31. Diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrarei a todos a mim mesmo. Veja só, ele está dizendo: chegou o tempo de ser julgado o príncipe desse mundo. Esse mundo e o seu príncipe, e ele será expulso. Jesus disse: Satanás ainda detém o domínio das nações, de modo que o evangelho está impedido de chegar. Mas chegará o dia que o príncipe desse mundo, aquele que cega as nações, que restringe o evangelho de chegar, será expulso. E quando ele for expulso, aonde que ele vai ser expulso? Na cruz. Quando ele for expulso, quando for levantado, aonde ele foi levantado? Na cruz. Então, quando eu morrer na cruz, expulsar Satanás, todos atrairei a mim. É isso que Jesus está dizendo. Não havia condições ainda dos gentios, das missões transculturais, do evangelho ser pregado aos confins da terra, porque Satanás detinha o poder. Lembre-se, por exemplo, de Jó. Se te perguntar onde Satanás estava aqui, ele caiu do céu lá no Éden? Não, ele não caiu no Éden. Satanás cai no momento que Cristo sobe aos céus. Até isso, Satanás tinha acesso ao céu. Você vê isso em Jó: e um dia comparecer diante de Deus os filhos de Deus, e veio também Satanás. E o que Satanás fazia? O que está escrito em Apocalipse 12: foi expulso o dragão, o acusador dos nossos irmãos. Satanás tinha poder sobre as nações e tinha autoridade de ir diante de Deus acusar os santos, como ele acusou Jó, acusar Abraão, acusar Zacarias. Por quê? Porque o pecado dos santos do Antigo Testamento estava pendurado, não havia sido pago ainda. Satanás então tinha acesso aos céus, e ele funcionava como um acusador. Não só impedia as nações de serem salvas, porque ele tinha domínio sobre elas. Elas estavam debaixo do pecado, eram malditas segundo a lei. E ele as escravizava, tinha controle e domínio, e ainda podia exigir
a acusação, a condenação dos santos. E foi isso que Jesus está tratando aqui. Por que eu não posso falar com os gregos? Porque eu ainda tenho que expulsar o príncipe desse mundo. Ok? Então até Jesus, ele tinha domínio sobre as nações. Por isso Jesus vai dizer em Lucas 10:17, eu via Satanás cair como um raio. Muita gente pensa, esse texto é que fala que ele caiu no Éden. Não, ele não falou eu vi, ele falou eu via, futuro. Ele está prevendo a queda de Jesus. Ok? A queda de Satanás. A queda de Satanás. Agora outro texto que você vai entender, eu não vou pedir para você abrir para não se alongar. Mateus 12, 28 e 29. Vamos lá, você vai entender agora com exímia perfeição. Jesus está expulsando um demônio, não é isso? E o que ele diz? Você quer abrir? Você está abrindo? Vamos abrir lá então. Mateus 12. Mateus 12. Verso 28. Vai lá. Verso 28 em diante. Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Até aí. O que Jesus está dizendo? De dois valentes. Preste atenção. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrar. A casa aqui é o mundo, a terra. O valente que possuía a terra é Satanás, que detinha o poder das nações. A única maneira da casa desse valente ser roubada é outro mais valente que ele entrar em sua casa, amarrá-lo e roubar-lhe os bens. O valente é Satanás. A casa é esse mundo caído. O mais valente é Cristo, que morre na cruz e despoja Satanás do seu poder e toma da mão dele o direito das nações, o direito dos gentios, e os compra com o seu sangue, dando eles agora acesso ao pacto, aliança, ao evangelho. Vamos lá. Por isso que ele diz, chegou a hora de ser julgado o príncipe desse mundo. Diga para os gregos, ainda não, mas espere mais um pouco. Eu vou expulsar o príncipe desse mundo, aquele que tem poder sobre as nações, e aquele que acusa os santos. E quando é que eu vou fazer isso? Na minha morte na cruz. E quando eu morrer e expulsá-lo, então todos atrairei a mim. Quem é todos? Judeus e gentios, gregos e bárbaros, os de dentro e os de fora. Então, agora que o grão de trigo morre, agora que Satanás foi expulso, agora que ele foi amarrado, o que ocorre? Presta atenção, juntamente com esses fatos, Jesus morreu, e ele vai subir aos céus. Antes de subir aos céus, o que ele fala, Arival? E agora, todo poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. Antes da cruz, não, só os gentios, gregos, não, mulher sirofenícia, não. Agora que eu expulsei o príncipe desse mundo, verti meu sangue, agora
todo o poder foi me dado, não só no céu, mas também na terra. Eu comprei com meu sangue o direito dos chineses, japoneses, muçulmanos, kardecistas, orientais, os africanos, entrarem na aliança, serem salvos. Então, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Eis que estou convosco até a consumação do século. Aí o que acontece? Simultaneamente com esse texto, vamos para Apocalipse 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todavia um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Agora preste atenção. Ele abre. E no verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E entoavam um canto dizendo, presta atenção: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem do quê? Toda tribo, toda língua e povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que é isso aqui? Agora que ele morreu, despojou, como diz Colossenses, ele triunfou em si mesmo na cruz, e despojou principados e potestades, e os expôs publicamente. Agora ele vai dizer: todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide e fazeis discípulos. Discípulos da onde? Olha só, o verso 9 diz: não só mais judeus, não só mais a nação de Israel, agora tribo, língua, povo, etnia, raça, podem vir à fé, podem ser salvos. Não há império, não há dinastia, não há fronteira, não há janela 1040, não há muro de Berlim que resista o poder do Evangelho. Aí o que acontece? Logo após, então veja só, o 5, ele entra triunfante nos céus, desata o primeiro selo. E que nós temos, qual é o primeiro evento? Qual é o primeiro evento, pastor Hernandes? A grande comissão, a evangelização, o cavalo branco. E abriu o cordeiro o selo, e vi um cavalo branco, e o seu cavalo é Cristo, é o seu reino, e é a mensagem do Evangelho, é a expansão do reino. Agora o diabo não pode impedir você de entrar em países muçulmanos, na Coreia do Norte, não pode impedir você de entrar na China, porque agora todo o poder foi dado no céu e na terra. Então quando ele abre o primeiro selo, veja só, para você entender, por que eu creio que é Evangelho? Porque o livro fala da história. O selo é o primeiro evento da história, após o quê? Após a ressurreição, Orival, a morte. E o que ele comprou com a morte? Mulher cananeia não, gregos não, somente Israel. Quando ele morre e diz: todo o poder foi dado no céu e na terra, e desata o primeiro selo, o primeiro evento após a ressurreição é: o Evangelho saiu da jurisdição de Israel, e agora está disponível a
todas as nações. O cavalo branco é a pregação do evangelho, a plantação de igreja, as missões transculturais, a expansão do reino de Deus. É o rei, o reino e a mensagem do reino. Então o que eu penso? E quando é esse período? Agora, hoje, agora, meu irmão. Então por isso que ele diz: portanto, uma vez que eu morri, uma vez que eu expulsei o príncipe desse mundo, uma vez que eu o derrotei, agora ide e fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Tá, o que isso tem a ver? Essa é a garantia que o avivamento é possível. É a garantia que o seu pai pode se converter. É a garantia que pode ser plantada igrejas nas comunidades ribeirinhas, pode ser no sertão do Nordeste, que pode entrar no Egito, na Etiópia, no Paquistão, que pode. Por quê? Porque a Bíblia diz: então viu um cavalo branco, e foi dado um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu por aqui. Ele é vitorioso, e para vencer, o evangelho é invencível, indestrutível, irresistível. Pregue. Irresistível. Veja só, Apocalipse 12 narra isso. João está olhando para o céu. Aí ele tem uma visão, ele vê um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. De repente ele vê uma outra visão, uma mulher grávida, com uma coroa de 11 estrelas, e ela vê que o dragão se coloca diante dela, esperando ela dar luz para comer o menino. A Bíblia diz que ela não consegue comer o menino, e o menino é arrebatado aos céus. O dragão é Satanás, a mulher Israel, a igreja do Antigo Testamento, que ia trazer a nós o Messias. Satanás tenta destruir a semente da mulher desde Eva, quando Caim matou Abel, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e chega na última cartada dele, Judas, Pilatos, e tenta matar o Messias. Ele não consegue. O Messias triunfa. Quando diz foi arrebatado para os céus, fala da morte, ressurreição e assunção, ascensão aos céus. Apocalipse 12. Aí sabe o que acontece? Ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque o acusador dos nossos irmãos foi expulso, despojado, derrotado. Ninguém mais pode impedir você de pregar o evangelho. Ninguém pode impedir o avanço da igreja. Se você começar a orar e dizer eu vou plantar uma igreja na Cracolândia, não tem principado que segura a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora Paulo pode estufar o peito e dizer em Romanos 10, 11: e há de ser que todo aquele, não só judeus, todo aquele que invocar o nome de Deus pode ser salvo. Há de ser salvo. Agora vamos ver o cavalo branco trabalhando. Vamos ver o cavalo branco em ascensão. Veja só o cavalo branco agindo em Atos capítulo 2. Rapidamente comigo. Atos capítulo 2. Veja o cavalo branco. Coisa linda. Atos 2 é a festa do que mesmo? Festa do que? Pentecoste. O que quer dizer Pentecoste? As primeiras o que, Erival? Os primeiros efeitos do selo. Os primeiros efeitos, vejam só, vamos ver, Atos capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e atentai às minhas palavras. Pedro começou a pregar, olha o cavalo branco aqui. Agora vamos ver o resultado da pregação de
Pedro, veja só o resultado, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja só os efeitos da cruz. Todo poder foi me dado no céu, ninguém pode impedir. Pregue. Pedro pregou 3.000 almas. Ah, pastor, mas isso aqui eram os judeus, eu quero saber de gente. Pois não, Pedro separado para o ministério dos gentios, e adivinha quem? Dos judeus, e adivinha quem? Para o ministério dos gentios. Vamos ver o cavalo branco, ele começou a agir em Jerusalém, calma, não pode inverter a ordem. Depois ele foi para a Judeia, depois para Samaria, depois ninguém segurou mais o cavalo, acho que ele deve estar até em Marte, se tiver uma alma lá, ele está lá. Manda um folheto com a nave espacial, está lá o cavalo branco entrando. Vamos ver então agora o cavalo branco passando pelos gentios, Atos 13. Aqui o cavalo só levou 3.000 almas. Quem já pregou num sermão e ganhou 3.000 almas? Alguém? Então, pois é, vamos lá, Atos 13. Atos 13. Verso 44. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ok? Agora o verso 48. Os gentios ouvindo isto, ouvindo o que? A pregação do evangelho, o cavalo branco, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Veja, meu irmão, veja o evangelho penetrando, indo além das fronteiras, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem foi que virou a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar? Quem foi? Mas veja só, não parou não, esse cavalo branco é danado. Veja o 14, ninguém para esse cavalo branco. Atos 14, 27. 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Olha o 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e como abriram, meu irmão, aos muçulmanos a porta da fé, e como abriram, meu irmão, aos alemães a porta da fé, aos iranianos, aos iraquianos a porta da fé, o seu pai, a sua tia, aquele vizinho, aquela favela, a porta da fé está aberta, a porta aos gentios está aberta, podemos pregar. Que coisa gloriosa! Se aquele homem já não para, a hora que eu preparei o sermão, eu falei, gente, ninguém vai aguentar aqui, pastor, mas ele já não descansa, já não dorme, ele quer plantar a igreja. Eu acho que quando ele era criança, o primeiro presente que ganhou foi uma igrejinha. Quando eu dava folha de papel sulfite, em vez de desenhar bola, desenhava a igreja. Quando que vamos brincar de bola? Não, você de bete. Vamos brincar de pular corda, esconde? Não, você quer brincar de igreja. Meu Deus, eu regozijo. Meu irmão, vocês acham, vem cá, vocês que seguem Illuminatis, vocês que gostam da teoria da conspiração, meu irmão, irmãos, vocês creem na soberania do diabo? Não, meu irmão, é a soberania de Deus. Vem cá, você acha que Deus vai perder para o diabo? Charles Haddon Spurgeon diz assim: eu acredito que eu vou ver mais pessoas no céu do que no inferno, porque o meu Jesus não vai perder para Satanás. Você quer ver isso? Olha só o cavalo branco, olha a profecia do cavalo branco. Volta comigo lá em Isaías 54. Olha que profecia linda, Isaías 54:1. Canta alegremente, ó estéreo,
falando da igreja do Antigo Testamento, que não deste à luz, exulta com alegre canto, exclama tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estendo toda a tua habitação. Mas por que o Senhor está dizendo isso para Israel? Não impeças, alongas as tuas cordas, firma bem as suas estacas, porque transbordará para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade, olha lá, possuirá Israel, possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. É uma profecia mostrando a integração dos gentios na aliança, na igreja, meu irmão. Isso só foi possível. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Solta esse cavalo, porque ele é poderoso, vitorioso e para vencer. É o Evangelho. É o Evangelho. Olha aqui, irmãos, só tem uma maneira do Evangelho falhar: é se você se calar, é se você não pregar. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão de quem não creram? E como crerão de quem não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se nós estamos fracassando em plantar igreja, evangelizar, fazer missões, a culpa não é do poderoso Evangelho, é porque nós o estamos omitindo. Porque se você estiver num terminal rodoviário e abrir sua boca, dentro do metrô, e abrir sua boca, pelo celular, por um e-mail, por uma Bíblia enviada pelo fax, num caixote na Praça da Sé, num púlpito em Pinheiros, num púlpito na África, e se você proclamar as benditas verdades do Evangelho, não é cura e prosperidade, é a morte, ressurreição e assunção de Cristo. Vai haver ali os seus eleitos, e eles responderão à mensagem com arrependimento e fé, serão integrados na aliança, e Deus o Pai será glorificado. Então, pregue. O cavalo branco é a garantia, é o tempo dele. Como eu ilustro isso aqui? As 70 semanas de Daniel, nós estamos na 70ª, segundo o que eu acredito, a última, só que na primeira metade. A última semana foram destinadas 2 metades. A primeira, a do reino, do Evangelho, do cavalo branco. A segunda metade, que será remida, a do anticristo, a da grande tribulação. Nós não estamos na segunda metade. Essa metade que nós estamos é o tempo da igreja, é o tempo das missões, é o tempo do evangelismo mundial, é o tempo da plantação de igreja, porque o livro foi tomado e o selo aberto, e o primeiro evento é: expandam o meu reino, preguem o Evangelho. Pastor, é possível avivamento? É possível missões transculturais? É possível evangelismo? Qual a garantia? O cavalo branco, ele é vitorioso, e para vencer vamos orar para o avivamento, vamos orar para ampliar o espaço desse lugar, vamos orar para ter igrejas locais aqui ao redor, vamos orar para Deus levantar missionários, evangelistas, intercessores, vamos clamar a cidade. John Knox não disse: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Será que seria ousadia dizermos: dá-me as almas de São Paulo, senão eu morro? Você crê? Diz amém. Amém. Vamos fechar os olhos e vamos orar então. Cheio de fé, vamos orar. Ore a Deus, consciente dessa promessa. Ore a Deus. Tem alguma nação te incomodando? Ore por ela. Aliás, Deus está te incomodando com alguma nação? Ore por ela. Tem parentes seus que você tinha desistido de orar? Ore de novo. O cavalo branco é a esperança que eles se converterão. Há filhos, há amigos de seminário, de escola, do exército. Ore. Ore. Tem uma região do Brasil que ainda não plantou igreja. Ore.
Tem algum desafio missionário evangelístico que você recuou, se intimidou? Você vai orar com ousadia e dizer: ó Senhor, pede-me, te darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. E há de ser que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Cite essas promessas: todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos de todas as nações, portanto ide pregar o evangelho a toda criatura da terra. Vamos, meu irmão, ore por essas almas, ore por esses países, ore pela igreja local, ore para Deus enviar missionários, ore para você mesmo ter um espírito evangelístico. Oh Senhor, toca nessas pessoas. Missões, Senhor, evangelismo, avivamento tem a ver com teu espírito, tem a ver com corações se incendiando, tem a ver com almas inflamadas, tem a ver com homens e mulheres se fiando, não em falácia, não nas emoções, não em algo romântico, mas nas sagradas escrituras. Olha que promessa gloriosa, Senhor: todo o poder te foi dado no céu e na terra. O diabo não tem mais direito sobre essas almas, ele não pode impedir o avanço do reino, ele não pode cegar as nações, ele não pode fazer isso, Senhor. É a hora do cavalo branco, é o rei que chegou, é o seu reino sendo implantado, e é a poderosa mensagem sendo anunciada. Vamos, meu irmão, estufe seu peito, ore a Deus: Senhor, me reveste de poder, de ousadia, de graça, me envia as nações, me envia os confins da terra, me envia como missionário na minha empresa, na universidade, na faculdade, que eu pregue, não confiando no pregador, mas na pregação, não no mensageiro, mas na mensagem. Ela é poderosa, oh Deus. Descansaremos nessas promessas, Senhor. Não seremos covardes. Os filhos das trevas não serão mais prudentes que os filhos da luz, Senhor. Não ficaremos em nossa cama, no ócio. Nos gastaremos e nos deixaremos gastar, Senhor. Temos o antídoto em nossas mãos, temos a vacina, temos o remédio, temos a espada, temos a lanterna, temos a tocha. Então iremos, avançaremos aos famintos, aos bêbados e drogados, aos presídios. Iremos, Senhor, iremos de noite, iremos de dia, pregaremos em tempo e fora de tempo, para jovens, para idosos, para solteiros, para crianças, para ricos e pobres, não importando quem, não importando onde, não importando como. Pregaremos, Senhor, pregaremos, até que um dia estejamos diante do seu trono, batendo continência para ti, dizendo: eis as almas que o Senhor me confiou, eis os povos que o Senhor me confiou, eis as igrejas, aqui estão, Senhor, aqui estão. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, que esse congresso não seja só para cumprir um protocolo, só mais uma agenda evangélica, mas que o mover de Deus esteja ocorrendo aqui, Senhor, que vidas estejam sendo chamadas, tocadas, que a própria igreja seja marcada por um genuíno avivamento, Senhor. Oh Deus, eu creio que São Paulo será um núcleo, Senhor, será o coração de algo bíblico, o coração, Senhor, da teologia bíblica, será um celeiro de missionários, Senhor, que aqui será, Deus, um ponto, Senhor, onde Deus manifestará a sua glória, onde haverá salvação, onde prodígios acontecerão, Senhor, e o diabo será esmagado nessa nação, Senhor, as suas obras serão esmagadas. Então nós veremos quem é que tem mais poder, quem é que manda nesse local. Ó Deus, a finalidade máxima, Senhor, não somos nós, não é nossa glória, a finalidade máxima é a sua glória, o seu nome, que São Paulo se dobre diante do nome de Jesus. Amém? Eu termino com essa frase. Paulo escrevendo a Timóteo preso: não se envergonhe das minhas prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Podem prender o mensageiro, a mensagem não. Podem matar o pregador, a pregação não. Ela é invencível e ela é vitoriosa. Amém?